Ah, falemos da brisa. Muito obrigado então a todos por terem vindo. Hoje vamos ter uma sessão um pouco diferente daquilo que é usual, porque vamos gravar a sessão. Estamos a gravar uma sessão, mais uma de um programa que é gravado para a rádio e transmitido através de um canal do YouTube que se chama Falemos da Brisa, que é um programa que a Cláudia Novaes e o José Carlos Tinoco têm vindo a dinamizar e já vai a mais de 60 sessões, onde basicamente o que se faz é ler poesia. Eles normalmente costumam estar a dois, hoje vão apanhar com um parasita. Em plastro. Um emplastro aqui pelo meio. Eu sou uma espécie de coronavírus em estado de ameaça. Tomar o coronavírus ser assim. Não faças sair de palco já. E espero que corra bem, espero que gostem de estar connosco a fazer esta sessão e a ter esta experiência. E espero que vocês todos também gostem. Um pouco diferente, como disse, do que é costume, porque vamos essencialmente ler poemas e ler poesia. Eu escolhi alguns autores, a Cláudia também, o José Carlos também. A música que estavam a ouvir enquanto iam entrando, a música de entrada, é um tema intitulado Strange Fruit, interpretado pela Billie Holiday, no caso, e a fruta estranha a que ela se refere eram corpos de negros pendurados em árvores, executados pelo Ku Klux Klan. E eu achei por bem trazer esse tema, também como forma de nos associarmos a esta boa onda, mas julgávamos todos nós que não seria necessário antirracista. E eu vou começar por ler um poema de um poeta que se chama Manuel Rezende e que nos deixou há pouco tempo. Acho que posso partilhar convosco muito rapidamente que era um dos nossos convidados para estar presente neste ciclo Diga 33 durante o ano de 2020. Aceitou prontamente, na altura revelando que já estava um pouco adoentado, talvez não pudesse vir, e propôs uma sessão via Skype e, entretanto, deixou-nos. Era um excelente poeta e era um homem de uma generosidade sem limites. Um tradutor maravilhoso também. E eu vou ler um poema do Manuel Rezende, que gosto muito, que se chama Voltar para Casa. É um poema curtinho, mas que eu gosto muito. Voltar para casa. Mas porque tem a pessoa de voltar para casa e seguir o rastro das árvores no chão, pelo caminho conhecido, com o coração mirrado nas mãos e as mãos nos bolsos como um apontamento antigo. Não haverá outra história para viver, um jornal para cada um, e súbita a esperança a queimar os lábios, a palpitar na boca, pronta a saltar e a arder todo o corpo. Mas porque tem a pessoa de voltar para casa, cabisbaixa. E passo-te a bola. Passas muito bem. Eu trouxe António Gedeão e vou ler o poema do Homem Só. Sós, irremediavelmente sós, como um astro perdido que arrefece. Todos passam por nós e ninguém nos conhece. Os que passam e os que ficam. Todos se desconhecem, os astros não se explicam, arrefecem. Nesta envolvente solidão compacta, quer se grita ou não se grite, nenhum dar-se de dentro
se refrata. Nenhum ser nós se transmite. Quem sente o meu sentimento sou eu só e mais ninguém. Quem sofre o meu sofrimento sou eu só e mais ninguém. Quem estremece este meu estremecimento sou eu só e mais ninguém. Dão-se os lábios, dão-se os braços, dão-se os olhos, dão-se os dedos, bocetas de mil segredos dão-se em pasmados compassos. Dão-se as noites, dão-se os dias, dão-se aflitivas esmolas, abrem-se e dão-se as corolas breves das carnes macias. Dão-se os nervos, dá-se a vida, dá-se o sangue gota a gota. Como uma braçada rota, dá-se tudo e nada fica. Mas este íntimo secreto que no silêncio concentra, este oferecer-se de dentro num esgotamento completo, este ser-se sem disfarce, virgem de mal e de bem, este dar-se, este entregar-se, descobrir-se e de explorar-se, é nosso, de mais ninguém. Eu escolhi para iniciar a minha prestação de hoje um poeta que nos é profundamente grato, que nós amamos e que em pleno século XXI tem sido ainda fonte de inspiração para muitos dos nossos poetas e é um marco absolutamente inquestionável na poesia portuguesa. Cesário Verde. Impossível. Nós podemos viver alegremente, sem que venham, com fórmulas legais, unir as nossas mãos eternamente às mãos sacerdotais. Eu posso ver os ombros teus desnudos, palpá-los, contemplar-lhes a brancura e até beijar teus olhos tão ramudos, cor de azeitona escura. Eu posso, se quiser, cheio de manha, sondar, quando vestida para dar fé, a tua camisinha de Bretanha, ornada de crochê. Posso sentir-te em fogo escandecida, de faces cor-de-rosa e vermelhão, junto a mim num langor entredormida nas noites de verão. Eu posso, com valor que nada teme, contigo preparar lautos festivos e ajudar-te a fazer o leite creme e os mel e os pudins. Eu tudo posso dar-te, tudo, dar-te a vida, o calor, dar-te conhaque, hinos de amor vestidos de veludo e botas de duraque. E até posso, com ar de rei que o sou, dar-te cautelas brancas, minha rola, da grande lotaria que passou, da boa, da espanhola. Já vês, pois, que podemos viver juntos, nos mesmos aposentos confortáveis, comer dos mesmos bolos e presuntos e rir dos miseráveis. Nós podemos, nós dois, por nossa sina, quando o sol é mais rúbido e escarlate, beber na mesma chávena da China o nosso chocolate. E podemos, até noites amadas, dormir juntos de um modo galhofeiro, com as nossas cabeças repousadas no mesmo travesseiro. Posso ser teu amigo até à morte, sumamente amigo, mas por lei, ligar a minha sorte à tua sorte, eu nunca poderei. Eu posso amar-te como o Dante amou, seguir-te sempre como a luz ao raio, mas ir contigo à igreja, isso não vou, lá nessa é que eu não caio. Primeira pergunta. Medo. Primeira pergunta. Isto é o questionário político? Costumas ir à missa? Cláudia. Já fui. Muitas. Já fui. Houve, até determinada altura da minha vida, eu ia todos os domingos ou aos sábados à missa. Confesso que às vezes era para encontrarmos as amigas, para pormos a conversa em dia, depois da missa, obviamente. Mas sim, ia à missa. Namorado e tal? Não, na missa não, era na biblioteca mesmo. Na missa não. Até determinada altura da minha vida eu ia com frequência à missa, depois deixei de ir e agora vou às vezes com a minha filha. José Castino, costumas ir à missa? Eu zanguei-me com um Deus que me apresentaram com 9 anos.
depois disso, ainda penetrei por algumas vezes em algumas igrejas, inicialmente porque havia uma banda no Porto, um grupo de amigos que tocava e, portanto, nós íamos à igreja de feita, à igreja românica, o padre era assim, tanto ou quanto modernasse, e então nós ensaiávamos lá, não me perguntes como nem porquê. Mas abandonei, sou ateu, convictamente ateu, sou ateu, não tenho qualquer dúvida, nem me salta qualquer dúvida. Mas há um sítio que nós dois gostamos muito de ir. Pode chocar algumas pessoas, mas gostamos às vezes de ir passear. No Porto há cemitérios muito bonitos, com obras de arte de escultores do século XIX, e às vezes gostamos de ir passear, com todo respeito, por alguns desses cemitérios. Sim, até vamos fazer um programa lá. Temos esse plano de fazer lá um programa. Tu és ateu, e eu também sou ateu. Teu. E quem eu acho que também era, e que não ia à missa de todo, era o nosso amigo Rui Costa. Dantes as pessoas saltavam do comboio em andamento. Perdiam alguns dedos por causa disso. E algumas morriam. Agora isto não é possível. Porque as portas dos comboios só abrem quando a marcha cessa. Agora as pessoas só saltam de comboios parados. Ainda há algumas que o fazem. E eu conheço 2. Claro que já não se trata de uma ocupação perigosa, mas há um eco vindo do passado que exala um perfume de medo. Saltar de comboios parados pode não ser o princípio de uma revolução. O novo Deus ou uma forma eficaz de enfrentar a crise. Mas é importante que eu agora abranda a marcha do poema até ao ponto imóvel em que só tu possas decidir. Gostei que tivesse trazido o Rui Costa. Nós os três conhecemos o Rui, mais ou menos proximamente, mas ambos, os três, gostamos imenso da poesia dele, e é uma forma de eternizarmos o seu nome, não é? E a sua obra é de facto irmos lendo um pouco daquilo que ele escreveu e também escreveu. Há 2 anos, ainda não fez, vai fazer em julho, a Cláudia esteve aqui connosco numa sessão de homenagem que fizemos ao Rui Costa, precisamente uma forma de apresentar esta antologia que se chama Mike Tyson para principiantes, e que foi organizada, entre outros, também pela Cláudia, com a Margarida Valdegato, que já foi nossa convidada também, o André Correia de Sá, que esteve connosco à época, portanto, nessa sessão de homenagem. E com a tua consultadoria. E o António Aguiar Costa, que era o irmão do Rui Costa. Eu vou trazer uma coisa pesada, que são os crimes exemplares de Max Sauve. Max Sauve era filho de pai alemão, mãe francesa, nasceu em Paris, mas mudou-se para Valência, Espanha, e depois acabou por viver no México mais de 30 anos. E este livro são pequenos contos de crimes, alguns baseados em crimes reais, e alguns é suposto terem muito humor negro. E então eu escolhi com a minha mulher, senhor, passava-se com os ovos estrelados o que se passa com as crianças. Nunca a deixavam em paz. A diferença é que as crianças crescem e acabam por se desenvencilhar sozinhas, enquanto que os ovos estrelados... E o que se poderá comparar a 2 ovos bem estrelados? Comemos como o maior dos dons do céu. Passa-se o mesmo com tudo, é uma questão de precisão. Sou pedreiro, sei do que estou a falar. O que é importante para os ovos é a quantidade e a temperatura de óleo onde os deitamos, partidos e despejados com cuidado, e o momento exato em que temos de os tirar, num instante em que a clara está inchada como a massa de um sonho. Os ovos estrelados não devem colar, como ela dizia.
Nunca mais o disse, graças a Deus. Um ovo estrelado, em que já não se vê a gema ou cuja clara ainda está transparente ou rasgada, não é um ovo estrelado, nem é nada. Mas quem poderia prever que a queima dela seria tão grave? Olha, isto não é humor negro, mas é o humor do António Manuel Pires Cabral, um extraordinário poeta transmontano, e que lançou há 2 anos, talvez, este trademark. E este poema é muito especial porque fala de algo que foi uma pequena descoberta que eu fiz um dia, quando entrei no quarto dos meus pais, e como todos os miúdos vão bisbilhotar em algumas das gavetas onde não devem ir. Encontraste o que não devia. Fiquei impávido e sereno, não fiquei minimamente tocado com o que vi. Chama-se preservativos Durex. Na farmácia do pai, eu sabia exatamente qual era a gaveta onde se guardavam, mal dissimulados entre os outros artigos, os preservativos Durex. Não convinha que estivessem à vista. Pelo contrário, era uma coisa melindrosa que exigia ocultação. Eram nesses tempos made in USA e vinham acondicionados em pequenas caixas. Com um olhar desatento, podia facilmente tomar por caixas de fósforo. E isso não era uma coincidência. Era uma trapaça com que o puritanismo yankee camuflava a existência de uma coisa destinada a afrontar os mandamentos de Deus no que toca à multiplicação. É claro que em 1950 não se falava abertamente em preservativo. Sobretudo não era a palavra que se pronunciasse na presença de senhoras. Trazia a ideia perigosamente práticas impuras e pecaminosas de que era conveniente resguardar sensibilidades femininas. Ah, sim. Esses eram tempos de pudor e compostura. Havia interditos salutares. Cada coisa ocupava o seu lugar. Não eram bem vistas as contravenções. Em conversas de homens, contudo, não havia tais cautelas. Falava-se livremente. No que respeitava aos preservativos, os mais cosmopolitas iam ao baú do francês buscar a palavra chemisette. Ao Sr. Saraiva, que tinha experiência de Brasil, ouvi uma vez, fingindo que não ouvia, pedir camisinhas na farmácia. Os restantes preferiam encobri-los com um véu propício da mitologia e diziam camisas de Vênus, em honra de quem, segundo a fama, patrocinava as manobras de alcova. Muito preservativo sorripiei da gaveta, meu Deus, instado pelos compinchas. Tínhamos 10 anos e encontrávamos naquelas bizarras mangas de borracha uma utilidade alternativa. Enchê-las de ar como se fossem balões e brincar com os balões até que rebentassem. A uma mente mais devassa, dessas que medem tudo com a vara do sexo, o rebentar dos preservativos talvez sugerisse o deflagrar do êxtase no seu uso normal. Para nós, não. Para nós, rebentarem era só rebentarem, e o riso disso. E quando o rebentava, enchia-se outro, e depois outro, e outro, até esgotar a pérfida caixa de fósforos, digo, a caixa de preservativos Durex. Agora de sempre perguntar se costumam usar ou... Não, mas não vou perguntar isso. Não os uso como balões. Não vou perguntar isso. Não, antes de passar a uma pergunta, até porque nós tínhamos combinado que íamos gostar, era mesmo de ler. Portanto, antes de passar à próxima questão, fico depois na outra ronda, vou ler um poema de uma senhora italiana que é a antítese das senhoras bem comportadas dos preservativos Durex, que é a Alda Merini. A Alda Merini, já agora, para que compreendam bem o poema, fica só a nota que a Alda Merini passou grande parte da sua vida em manicômios, portanto, hospitalizada, enfim. E isto para perceber parte do conteúdo do poema que se refere a essa vivência dela de internamento. E o poema chama-se A Terra Santa. A Terra Santa ofereceu o título a esta antologia, que foi publicada também pela Cotodia, onde está publicado o A.M. Pires Cabral, A Terra Santa.
Então, a Terra Santa. Conheci Jericó. Também eu tive a minha Palestina. Os muros do manicômio eram as muralhas de Jericó e um poço de água infecta batizou-nos a todos. Lá dentro éramos judeus e os fariseus ficavam no alto. E perdido na multidão estava também o Messias, um louco que gritava aos céus todo o seu amor por Deus. Todos nós, rebanho de ascetas, éramos como pássaros e de vez em quando uma rede obscura aprisionava-nos, mas íamos a caminho da colheita, a colheita do nosso Senhor e Cristo, o Salvador. Fomos lavados e sepultados. Cheirávamos a incenso. E depois, quando amávamos, davam-nos choques elétricos. Porque diziam, um louco não pode amar ninguém. Mas um dia, de dentro do sepulcro, também eu me levantei e também eu, como Jesus, tive a minha ressurreição. Mas não subi aos céus. Desci ao inferno, de onde revejo estupefacta as muralhas da antiga Jericó. Também trouxe uma senhora que não é conhecida por ser muito bem comportada, principalmente naquilo que ela escreve. Ela não gosta muito que leiam os poemas dela, mas eu vou arriscar. Não digas mais nada. Não digo mais nada. É a Maria Teresa Horta. Eu pedi autorização para ver. A Bela e o Monstro. Queres vir jogar comigo? Pergunta o monstro à Bela, levando-a a brincar ao longo da infância, fingindo inventar um mito novo por entre cristais, estrelas e lembranças. Queres vir dançar comigo? Pergunta o monstro à Bela, a enlaçá-la devagar pela cintura, conduzindo-a na vertigem, a valsar, fazendo-a rodar ao som da lua. Queres vir gozar comigo? Pergunta o monstro à Bela, derrubando-a na pressa sobre a cama, tirando-a do sonho a inventar o seu maior prazer no mar de chamas. Queres vir amar comigo? Pergunta o monstro à Bela, as mãos voando na asa, a tropeçarem pelo perigo, a volúpia e os sentidos querendo ser amado muito mais que amar. Queres vir consolar-me? Pergunta o monstro à Bela, encolhido no fundo do seu espanto, sem saber o que fazer com ela, pronto a abandoná-la no seu próprio pranto. Sempre muito bem-vinda, Maria Teresa Horta. E porque ninguém transporta uma biblioteca na sua cabeça, por isso é que trouxemos estes livros todos. Do Porto? Sim. Eu vou pegar nesta mulher. Hoje estavas com um livro na mão, à tarde, que se chamava Suicidas. Sim. E quase em cada página, cada 2 ou 3 páginas, aparece uma pequena alusão, uma curta alusão, a alguém que intencionalmente partiu e desejou partir. Eu tenho um enorme respeito e admiração por esta poeta americana que foi viver para a Inglaterra e que se suicidou de uma forma absolutamente trágica. Um suicídio poderá ser, enfim, sempre trágico, depende agora do ponto de vista. E num momento talvez trágico para este país, eu digo trágico mesmo para este país, em que, e para toda a Europa, e também um pouco do outro lado do Atlântico e sobretudo nos nossos irmãos ou meios irmãos brasileiros, em que o avanço de uma extrema-direita se faz sentir cada vez mais e em que
Temos que construir muros, não os muros que separam os povos e as culturas, mas sim os que separam aqueles que amam e têm essa capacidade para amar daqueles que têm uma única capacidade, que é de destruir. E então, este poema da Sylvia Plath é um poema pungente, conheço bem, que ela escreveu e que se chama Daddy, ou na nossa tradução, Paizinho. Já não serves nunca mais, sapato preto, no qual tenho vivido como um pé durante 30 anos, pobre e branca, mal me atrevendo a respirar ou a dar um atchim. Paizinho, tinha de ser eu a matar-te, mas morreste antes de eu ter tido tempo. Pesado como um mármore, um saco cheio de Deus, estátua lívida com um dedo do pé cinzento, grande como uma foca de São Francisco. Com a cabeça no caprichoso Atlântico, onde o verde feijão se derrama sobre o azul, nas águas da maravilhosa Nausat, costumava rezar para te recuperar. Du. Na língua alemã, na língua polaca, na vila polaca reduzida a nada pelo cilindro da guerra, mas o nome da vila é vulgar. O meu amigo polaco diz-me que há uma dúzia ou duas, e por isso nunca lhe soube dizer onde é que tu puseste o teu pé, onde as tuas raízes. Nunca pude falar. A língua prendia-se no maxilar. Prendia-se num laço do arame farpado. Mal conseguia falar. Julgava que qualquer alemão eras tu. E a língua obscena. Um motor empurrava-me para fora como um judeu com destino a Dachau, a Auschwitz, a Belsen. Comecei a falar como uma judia. Até penso que posso bem ser judia. As neves do Tirol, a cerveja clara de Viena, não são coisa pura nem verdadeira. Com a minha ancestralidade cigana e uma sorte bizarra, o meu baralho de tarô, pode ser que haja em mim algo de judia. Sempre tive medo de ti, com a tua Luftwaffe, a tua lenga-lenga, o teu bigode aparado e o teu olho ariano bem azul. Homem Panzer! Homem Panzer! Oh, tu! Não Deus, mas uma suástica tão negra que nenhum céu podia esgueirar-se por ela. Não há mulher que não adore um fascista, a bota na cara, o bruto coração de um bruto como tu. Estás de pé junto ao quadro preto, paizinho, na fotografia que eu tenho de ti. Uma cova no queixo em vez do teu pé, mas sem deixares por isso ser um demónio. Nem o homem negro que mordeu o meu lindo coração vermelho, partindo em dois. Eu tinha 10 anos, quando foste enterrado. Aos 20 tentei morrer e voltar para ti. Pensei que até os ossos me serviam, mas trouxeram-me de novo à vida e juntaram-me os bocados com cola e soube então o que devia fazer. Fiz uma réplica de ti. Um homem de negro com ar de Mein Kampf e muito entendido na roda dos suplícios. E eu disse, sim. Portanto, paizinho, isto acabou finalmente. O telefone negro está desligado da raiz. As vozes deixaram de achar o seu caminho. Se já matei um homem, também posso matar 2. O vampiro que disse que eras tu e que bebeu o meu sangue durante 1 ano, 7 anos. Se queres saber, paizinho, agora podes voltar a deitar-te. Tens uma estaca nesse teu gordo coração negro. A gente da aldeia nunca gostou de ti. Dança e bate o pé em cima de ti. Sempre souberam que foste tu. Paizinho, meu sacana. Acabou-se.
Não há perguntas agora, depois disto. Esse é um murro no estômago, não é? Como se costuma dizer. Olha, a propósito, alguma vez te deram um murro no estômago, Cláudia? A minha irmã, quando éramos pequenas, nas nossas lutas, sim, deu-me. E a ti, José Carlos Tinoco, alguma vez te deram um murro no estômago? Só com poemas? Acho que alguém tentou, mas consegui desviar a tempo. Espero conseguir fazê-lo futuramente. Acho que não há nada pior que um murro no estômago. É horrível. E a prova está aqui neste poema da Sílvia Plath. Se não for um murro no estômago, que seja um bom par de chapadas. Quando se está completamente farto, quando se esgotou tudo, o vinho, o amor, as cartas, quando se perdeu o vício das sopas de camarões, das salsichas de sarde, quando a visão de um striptease nos faz dizer que parvoíce, não arranjaram melhor? Ainda resta um jeito que nunca perde o efeito de ver a vida cor-de-rosa. Um par de chapadas na tromba, um bom pontapé no cu, um morraço nas queixadas, dá-nos outra juventude. Um bom par de chapadas na tromba, um direto em cheio no estômago, os dedos dos pés debaixo do mamó, um biqueiro em pleno tralalá. Apaga tudo. A droga e a aspirina, os espinafres, o sniff e o badois. É mais bacana que o foie gras em terrina, pois é menos caro e não engorda. Um bom par de chapadas na tromba e a vida volta a ter valor. Numa manhã em que nos sintamos sós, toca a partir a cara entre amigos. Quando ela deu de frosque, levando o dinheiro e a máquina de costura, deixando-nos o lava-louça, cheio de louça por lavar, e o sal no pote do açúcar. Quando o nosso melhor amigo telefona no dia seguinte dizendo: "Vem-me buscar", a gente casquina e pensa: "Espera um pouco, Hortência, vais ver o que vais levar. Um par de chapadas na tromba, um bom pontapé no cu, um morraço nas queixadas, dá-te outra juventude. Um bom par de chapadas na tromba, um direto em cheio no estômago, os dedos dos pés debaixo do mamó, um biqueiro em pleno tralalá. Aborrecias-te no meu quartinho, suspiravas, querias coisa nova. Doravante, de janeiro a dezembro, conta comigo para te servir à descrição um bom par de chapadas na tromba. E sabe consolar, minha rica, os serões em que manipulavas o rolo da massa. Toma lá, cabra. Não és tu. Espero bem. Cláudia, o que é que trouxeste? Eu trouxe um dos nossos convidados, que já esteve... Nós não preparamos nada. Acreditem mesmo, acreditem. Nós já tivemos... O João habitualmente é do Porto, é de Gaia, ou vive em Gaia. Roubaste-me. Não, este é meu, eu não te roubei. Desculpa. Não é isso. Eu trazia aqui duas coisas do João Está para bem, ler. podes ler também. Não. E então eu trouxe o João habitualmente. Estava aqui à procura, como isto não está nada preparado. Eu tenho aqui as minhas O marcações. João habitualmente é psicólogo, é professor na Faculdade de Psicologia no Porto. Fez um trabalho notável lá de investigação, viveu durante um ano num dos bairros mais problemáticos do Porto.
E aí assentou Arraiais, quer dizer, vivia lá 24 horas por dia, no mundo dos dealers, dos viciados em todo o tipo de droga, mas sobretudo na heroína, e trabalhando no terreno com essa gente e elaborando depois uma tese monumental sobre... Aliás, algumas das leis que conduziram à despenalização do consumo, não do tráfico, Foi mas do com base consumo. nesse trabalho. Exatamente. Tiveram como suporte esse trabalho do João Ivone. Que se chama, enquanto psicólogo, Luís Fernandes, não é? É um indivíduo com um sentido de humor absolutamente extraordinário. Apesar de ter perdido a visão progressivamente e está absolutamente certo. Eu entrevistei-o aqui há muitos anos e eu não sabia. Eu via-o na televisão a falar muitas vezes sobre a questão da toxicodependência. E há muitos anos entrevistei-o por um trabalho que estava a fazer, por uma revista, não interessa. Ele nem se deve lembrar disto, nem se deve recordar disto, mas foi uma troca de e-mails e eu não sabia que ele estava praticamente cego. E lembro-me que uma das perguntas que lhe enviei era: como é que vê? Não sei, não. E ele respondeu-me, a resposta que me dá é: já quase não vejo. E eu agora, ao vê-lo falar convosco, achei delicioso a forma como ele encara essa sua condição. No dia que nós colocamos a conversa que tivemos com ele no YouTube, eu liguei-lhe e disse: olha, João, hoje finalmente vamos ter isto nas redes sociais e tal. E disse-me: olha, eu agora não posso tratar de nada porque sou convidado numa das quintas leituras. As quintas de leitura é algo é um evento que tem lugar no Porto, no Teatro Campo Alegre, uma vez por mês, organizada por João Gesta, sobretudo, e onde acontece algo semelhante ao que está a acontecer aqui. Portanto, há poetas, convidados, há músicos, normalmente eles têm sempre uma componente musical ou até circense. É um programa que esgota logo um mês antes da sessão seguinte. Então o João ia estar presente nessa quinta de leitura. Entretanto, recebo uma mensagem dele, por volta da meia-noite menos um quarto, dizendo: cheguei agora à casa e vou ver. Portanto, não te admires. Cláudia. Então, eu escolhi um poema muito a propósito da natureza. Deixemos passar as vacas, é o título. As vacas, ao irem para o bebedouro, deslocam-se sem linha reta até depararem efetivamente com o bebedouro. Antes disso, ninguém as detém, senão exatamente antes daquilo que lá foram fazer. E se não beberem, aguardarão com paciência divina o regresso de outros pardais. É que pelo fim da tarde que vêm estorninhos, totinegras e pardais, e é através deste processo que as vacas se inteiram da necessidade de se deslocarem até depararem efetivamente com o bebedouro. Antes disso, já sabemos, ninguém as detém. O que me agrada nas vacas é o pouco tempo que perdem a pensar nos homens. É isso que fundamentalmente me agrada nas vacas. Agrada-me logo a seguir a linha reta que traçam quando as totinegras decidem que é hora de matar a sede. Ninguém as detém, nem aos pardais, e de resto, se assim não fosse, não haveria orquestra para compor o fim da tarde, nem nada. Antes mesmo das 7 badaladas e tudo, antes das velhas de Chaille dirigirem-se à igreja efetuando um S no sentido de evitarem a galope denso de linha reta dos animais, impelidos pelo recital de fim da tarde dos estorninhos, e então vê-los numa linha a direito, simples, insistente, direcional, numa caminhada sem diagonal ou atalho, até depararem efetivamente com a nitidez do bebedouro. Eu não vou resistir a ler este poema de um autor que viu a sua obra praticamente completa editada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda na passada semana. É uma pessoa muito especial e muito singular porque é poeta. O artigo que vinha na Wikipédia não lhe agradou absolutamente nada, porque nesse artigo
mencionavam-me como diseur, como participante em eventos de poesia, aqui e acolá, e ele não. Ele diz que é assumidamente poeta, é exclusivamente poeta. Chama-se Daniel Maia Pinto Rodrigues. Eu vou ler-vos o verão 77, portanto, há aqui algumas imagens que reportam a 1977, ou pelo menos a um período final dos anos 70, princípio dos anos 80. Quero só mencionar aqui um ou outro sítio. O Colégio Alemão era um colégio, ainda é um colégio no Porto. Esposende, também, o Rio Cávado, as corridas de Vila do Conde. Portanto, o que é que acontecia? O Daniel, na sua adolescência, conheceu um dos filhos da Ilse Losa e do Arménio Losa, que foi um dos grandes arquitetos e que deixou uma obra notável na cidade do Porto. E então a Ilse e o Arménio tinham uma casa em Esposende. E o Daniel, como bom amigo de um dos filhos deles, ia passar ali um mesito, agosto, a Esposende, com mais uma rapaziada. E então este poema traz-nos essas memórias do Daniel em 1977, em plena adolescência, em Esposende. Pop Days em Esposende. Estou sentado no pinhal com a ideia de escrever um poema. Não, porém, alheio às horas. É meio-dia, menos 10, e o sol bate nos pinheiros. Ouvem-se ao longe as ondas, dialogando com as últimas águas do rio Cávado, e eu concluo. É o marulhar das ondas. Espero que hoje ninguém se afogue no caiaque. Grande maluco, Daniel, aqui no pinhal todo estiradão, com a tua ideia de escrever um poema. Olha que não teres descoberto na vida ninguém tão castiço como tu tem-te trazido algum desfazamento desta merda toda. O grupo do Covelo tem miúdas bem giras, mas nas festas só se ouvem aquelas pretinhas americanas, é tudo um bocado melado demais. Grande noite foi aquela na praia do Mindelo, deitados no areal a ver os ovnis. Noites como aquelas, porém, serão raras, com certeza. Festas boas, pelo que vi, são as do Colégio Alemão. Música como deve ser e raparigas do outro mundo. Com a cena da política, já andei demasiado entusiasmado, aí por volta de 1975. Querem que um gajo faça muita coisa. Ele é transportar tintas, ele é colar cartazes, estar com muita atenção às palavras de ordem, só em palestras de esclarecimento. Foi um tempinho jeitoso, além de que não veem com muito bons olhos eu gostar de automobilismo. Nem eu vou pôr a minha escrita ao serviço de causas e partidos, era só o que me faltava. Se a minha escrita seguirá ao serviço da minha liberdade, mas também do meu entretenimento. Continuarei a ser de esquerda, mas aqui no Pinhal, quem sabe um dia venha eu a ser mais importante para a esquerda ao ter ficado aqui no Pinhal. Mas por falar em automobilismo, em agosto há mais corridas em Vila do Conde. Tenho pena de deixar o hóquei do Infante Sagres, mas o facto é que já não tenho grande pachorra para aquilo. Esta onda dos freaks chic aqui em Esposende tem alguma piada, mas não grama aquela cena da droga, não preciso daquela droga para a minha mente pensar especial. Ainda ontem, se não fosse o Losa a salvá-lo, o sobrinho do Freitas do Amaral ia mar adentro no caiaque. E depois só comem lentilhas, pá. Olha que esta ideia com que andas a ser poeta pode ter o seu quê? Sim, pois claro. Sim, exatamente, naturalmente. Sei, sim, certo. Mas dá-se o caso de eu já estar na Advanced Avenue. Senhores, eu dancei o slow com as feministas. Eu que por acaso até me estou a marimbar para esta merda toda. Eu que engraço com esta merda toda. Eu que estou acima desta merda toda. Eu que ando lá por cima das feministas. Eu que desenvolvi uma boa caixa torácica. Eu que já tenho barba no queixo. Eu que tenho a juventude e a beleza. Eu que tenho o tempo e o vagar. Eu que tenho a pressa do vigor. Eu que atinjo grande velocidade aos 60 metros de corrida. Eu que tenho um passatempo, o meu não passar o tempo. Eu que vou ser poeta. Eu que sou bem educado com as feministas. Eu que sou a
contradição das feministas, eu que me estou a marimbar para esta merda toda, eu que engraço com esta merda toda, eu que já li poemas às feministas, eu que conforme sou de longe aquele que vai poder ser visto durante mais tempo, eu que afinal sou o mais por dentro desta merda toda, eu que com a aplicação de requintadas posturas não irei estar ao alcance de toda a gente, eu que à desconfiança tacanha respondo com perspicácia e engenho, eu que fui talhado pela família para irritar os medíocres, eu que afinal sou o que presta mais atenção à movimentação, eu que virado do avesso não sou flor que se cheire, eu que aprecio os seios das mulheres, dos intelectualoides depauperados, eu que também aprecio os seios das mulheres daqueles que seguem com toda a cautela, eu que pairo acima das metas e das irritabilidades do senso comum, eu que possivelmente irei ter talento para me saber desviar dos jeiteiros esquemas de construção da poesia híbrida, eu que sei que o meu poder de concentração me permite com bastante segurança incursões nos poderes da abstração, eu que deteto bem de quem há de detectar as pressões e as preocupações, as noções e as intenções de intrusões, as aplicações de graves expressões como mata-borrões de graves limitações. Eu que, como se há de calcular, me estou a marimbar para essa merda toda. Eu que mato borrões. Eu que neste momento estou a mijar em pleno pinhal. Eu que sou dos primeiros a engraçar e a ajudar esta cena toda. Eu que sou amigo das feministas. Eu que vou ser o último dos moicanos. Eu que me posso dar ao luxo de ser simpático, que tenho boas intenções quando sou generoso. Eu que dos lugares encantados sou o Cicerone das feministas, que sou o feitiço da paisagem, que ao longo da vida, se reencontrar as feministas, vou gostar de as ver, que tenho no bolso a boa sorte reboçadinhos Sambrás. Eu que como esta merda toda, que estou com a corda toda, que vou alinhar na grelha de partida com o antigo Chevrolet Camaro, que por agora não vou ficar triste, que vou ser a reiterada boa recordação de mim, que irei ser a longínqua boa recordação das feministas, eu que já me desviei completamente do poema. Onde é que eu ia? Ah, sim, pois, Gorgeous. Ouvem-se ao longe as ondas dialogando com as últimas águas do rio Cabo e eu concluo, é o marulhar das ondas. O sol bate nos pinheiros e é quase 1 da tarde. As feministas já devem estar a preparar as lentilhas. Vou-lhes dar uma ajuda para elas ficarem contentes. Mas logo regresso aqui para terminar o poema e trago os meus másculos 17 anos a comer estas 2 latinhas de lulas. E já se sabe, espero que hoje ninguém morra no caiaque. Muito bom, muito bom. Olha, eu tenho aqui uma curiosidade. Vocês andam há anos a ler poesia, em público, e espero que também em privado. Também. Alguma vez escreveram um poema, Cláudia? Houve uma altura que até cheguei a ter um blog, escrevia assim uns contozinhos, assim umas coisas, umas Contozinhos ou eu falei de poemas? Eram uns contos poéticos. Não és tu que dizes que a poesia está em tudo. Eram uns contos poéticos. Agora, eram uns contos era uma prosa poética. E gostas mais de escrever ou de ler? São sensações completamente diferentes. Eu agora deixei de escrever porque é preciso ter tempo e disponibilidade e às vezes fazermos por ter tempo. E eu tenho preguiça em relação à escrita, mas são sensações completamente diferentes. Gosto muito das duas. José Carlos Tinoco, tu já fizeste tudo um pouco, não é? E escreveu um poema. Já? Vários, já fiz letras para canções quando me arvorava em escritor de canções também, não só dos poemas, para as canções. Enfim, prefaciei muitas coisas, mas tenho muita coisa escrita guardada numa gaveta. Não é a gaveta dos Durex do António M. Pires Cabral. Eu creio que vou fazer sair alguns desses textos em prosa ou em poesia da gaveta durante este ano.
com um projeto que está a nascer, com alguns músicos fantásticos lá no Porto. E portanto, acho que finalmente vou permitir abrir essa caixa de Pandora. Portanto, vai ser um daqueles casos que se costuma... um poeta tardio. Passou a vida toda a ler poesia. Depois fui um pai tardio também. Passou a vida toda a ler poesia, a viver poesia, e depois deu em Mas poeta fui um tardio. amante precoce, portanto não entro aqui num certo equilíbrio. Olha, eu trouxe aqui um poeta para partilhar convosco, que é um poeta que eu gosto particularmente, embora não tenha escrito muito, não seja muito conhecido, é o Luís Pignatelli. Isto foi uma antologia da poesia dele, publicada na IED7. Na Saudosíssima, etc. Na Saudosíssima e etc. E tenho-me lembrado muito deste poema que vou partilhar convosco. Por diversas razões, mas tem-me acontecido quase diariamente. Há uma notícia, qualquer coisa que leio e que me recorda este poema, que me faz regressar a este poema. E eu acho que vocês vão perceber porquê. Eu gostava de dedicar a leitura do poema àquelas jovens que estão ali naquela lateral e espero que levem daqui uma pergunta que vos faça pensar, como a mim tem feito. O poema chama-se Que Sabemos Nós e foi dedicado pelo Luís Pignatelli, o autor do texto, foi dedicado ao Augusto Mota. Que sabemos nós das dores de cada um. Sabemos de um rio, de um pomar, de uma flor, de um pássaro morto na primavera. E tudo isso escrevemos num poema. Mas das dores de cada um, que sabemos nós? Dos homens anónimos que viajam na solidão dos elétricos, dos meninos que amanhecem mortos junto aos muros das grandes cidades, que sabemos nós? Sabemos de um nome que o jornal traz todas as manhãs. Mas dos homens que vendem os jornais, que sabemos nós? Sabemos acaso como doem as suas lágrimas no silêncio? Quando a tarde é uma pedra de melancolia caindo sobre os ombros? Tudo isso escrevemos num poema. Mas de tudo isso, que sabemos nós? Quando as luzes se acendem na cidade e a noite é uma lágrima, que sabemos nós do desespero das mãos vazias, dos olhos que não veem mais que a noite, para além de uma janela sem cortinas? Tudo isso escrevemos num poema. Mas dos que ficam para contar aos que vierem das suas dores na madrugada e da esperança que a noite trará um dia às suas mãos vazias e aos seus olhos que não veem mais que a noite para além de uma janela sem cortinas, que sabemos nós? Tudo isso escrevemos num poema. Eu trago a Francisca Camelo. A Francisca Camelo é uma jovem poetisa do Porto. Ela já foi também convidada num dos nossos programas. Já eu costumo lê-la. Eu vou ler um poema repetido porque já o li algumas vezes, mas gosto muito e acho que há determinados temas que devem ser tocados e falados. Repetido até à exaustão. Exatamente. Infelizmente. A Francisca tem 3 livros, o último é este, o Quarto Rosa,
Eu sei de fonte segura, ou seja, por ela. Ela contou-nos no nosso programa que está já a caminho o quarto livro e faço-te já uma sugestão para um dia a trazeres até cá, porque acho que vale a pena. Além disso, é uma comunicadora notável. E é uma pessoa encantadora. Então, eu vou ler da Francisca Camelo, do seu primeiro livro. Que eu comprei Exatamente. depois de tu me pressionares. Sim. E eu também fui pressionada para comprar este livro por um amigo. Então foi vingança. Foi vingança, porque isto faz parte da Apuro, que é um projeto cultural do qual eu faço também parte. E ele dizia-me, isto é muito bom, isto é muito bom, isto é muito bom, leva. E eu achei um bocado estranho, pensei, ele tem insistido tanto. Insistiu tanto que eu acabei por trazer. E depois dei-lhe razão e depois insisti contigo. Pronto, e tu tens que insistir com na alguém. Vila do Conde, não é? Exatamente. Henrique, tens de comprar. E era o último já. Era o último exemplar. Vai lá, Henrique, vai lá. É que é mesmo bom. Então eu vou ler o poema ao assédio. Senhor motorista, quando eu era pequena, diziam-me que era mau ser feminista. Agora dizem-me só que não é preciso. Mas, senhor motorista, quando disse que me levaria para a sua casa, quando falou em coisas que me deixaram com medo e asco. Quando disse que eu era tão simpática, e se era tão simpática e se dizia que não queria, então queria de certeza. Sei que a culpa não é sua. Sou eu que olho nos olhos. Uso batom, vestido curto, sou educada e, por norma, até sorrio. Porque me ensinaram assim. Bom dia, boa noite, por favor, obrigada. Senhor motorista, agora receio as ruas da minha cidade. Não gosto que me olhem. Fecho as pernas, desvio o olhar. Ele está a olhar para mim. E agora? Agora vou fingir que vejo a paisagem. Ele continua. Olha-me pelo reflexo do vidro. E agora? É melhor ver se a saia está baixa. Não sorrir. Não olhar. Não falar. Fechar as pernas. Fechar as pernas. Fechar as pernas. Fechar as pernas. E agora? Agora dou por mim a correr na rua ao som de um disparo que nunca aconteceu. Senhor motorista, não foi por mal que não engracei consigo. Quem sabe numa próxima vez. Até lá, um bom dia, boa noite, por favor. Obrigada. 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 Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi e vazio me sinto como um copo. Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi e vazio me sinto como um copo. Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi
e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi e vazio me sinto como um copo. Amiga, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi e vazio assim no corpo. Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi vazio assim no corpo. Daniel Jones. Já agora aproveito para o dizer publicamente que é um dos meus poetas preferidos da minha geração, um dos poetas que eu mais admiro. Tem uma obra muito diversa e muito exigente a todos os níveis. Este é um poema. Pronto. Grande Daniel Jones. Gostava Condensação muito de que ele todo o viesse cá. sofrimento, não é? Em 4 versos. Sim. Isso é o nosso momento musical. É, quando quiseres. Então, se calhar fazemos já. Ai, não é? acho que sim. Fazemos já o momento musical. Acho que estamos a precisar. Mas eu não vou cantar, fiquem descansados. Nada disto foi ensaiado, como o José Carlos Tinoco já fez questão de sublinhar, mas a Cláudia enviou-me uma mensagem através do Facebook a perguntar se eu sabia tocar uma determinada canção. E eu não sabia, mas fui ver os acordes e vi que era simples e disse que sim. Acho que sim, é relativamente simples. Não é para eu cantar, é para ler. Mas eu gostava mesmo é que tu cantasses. Não, eu não sei cantar, mas uma coisa que eu costumo fazer no programa, e sempre fiz em sessões de poesia, é pegar numa canção que eu gosto e lê-la, porque a canção tem um poema e é dar outra vestimenta, outra roupagem àquele poema. Claro que às vezes estamos mais habituados a ouvir cantar do que ouvir dizer, mas vamos fazer a experiência. Este é muito conhecido. Eu não vou dizer. Anda, Pacheco. Anda, Pacheco. Tu és parecido com ele? Oh, já não é. Estou a brincar. É a barba. É o Pedro Barroso. Eu sou um bocadinho mais gordo. É do que o a Pedro Barroso. barba. Menina, em teu peito sinto o Tejo e vontades marinheiras a proar. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. Menina, em teus olhos vejo espelhos e em teus cabelos nuvens de encantar, e em teu corpo inteiro sinto feno, rijo e tenro que nem sei explicar.
Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Que eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Aprendi nos esteiros com soeiro e aprendi na fanga com redol. Tenho no Rio Grande o mundo inteiro e sinto o mundo inteiro no teu colo. Aprendi a amar a madrugada que desponta em mim quando sorris. És um rio cheio de água lavada e dás rumo à fragata que escolhi. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Que eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Sinto-me profundamente discriminado até o momento. Queres acompanhamento musical também? Eu não confio, não pode ter nada. Não, eu prefiro dizer este. Ok. Poderás entrar mais tarde, se não te importa. Força. Queria pegar num dos poemas inconjuntos do Alberto Queiro, que é talvez um dos heterónimos da Pessoa, a par do semi-heterónimo Bernardo Soares, que mais me agrada. Criança desconhecida e suja brincando à minha porta, não te pergunto se me trazes um recado dos símbolos. Acho-te graça por nunca te ter visto antes e, naturalmente, se pudesse estar limpa, eras outra criança. Nem aqui vinhas. Brinca na poeira. Brinca. Aprecio a tua presença só com os olhos. Vale mais a pena ver uma coisa sempre pela primeira vez que conhecê-la. Porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez. E nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar. O modo como esta criança está suja é diferente do modo como as outras estão sujas. Brinca. Pegando numa pedra que te cabe na mão. Sabes que te cabe na mão. Qual é a filosofia que chega a uma certeza maior? Nenhuma. E nenhuma pode vir brincar nunca à minha porta. Muito bom. E eu vou... Há pouco não mencionei o autor do poema das Chapadas, que é o Boris Vian. Tu também trazias aí, não é? Mas não mencionei porque queria ler outro poema dele, que acho que vem muito a propósito, e que se chama Se os Poetas Fossem Menos Patetas. E deixo como recado, há pouco dediquei um poema ali ao nosso público na Lateral. E agora deixo este poema vai dedicado aos poetas portugueses, a todos aqueles que escrevem poesia e que publicam. Se os poetas fossem menos patetas, e que são todos geniais. Ora, se os poetas fossem menos patetas, e se fossem menos preguiçosos, faziam toda a gente feliz, para poderem tratar em paz dos seus sofrimentos literários. Construíam casas amarelas, com grandes jardins à frente, e árvores cheias de aves, de mirliflautas e lisórios, de milharufos e totiverdes, de pelumuchos e pica-pães, e pequenos corvos vermelhos que soubessem ler a sina. Havia grandes repuxos, com luzes por dentro. Havia 200 peixes, desde o crusco ao ramoção.
Da libela ao papamula, da orfia ao rara curulo e da alvela ao canição. Havia um ar novo, perfumado do odor das folhas. Comia-se quando se quisesse e trabalhava-se sem pressa, a construir escadarias de formas nunca vistas, com madeiras raiadas de lilás, lisas, como ela, sob os dedos. Mas os poetas são os patetas. Escrevem para começar em vez de se porem a trabalhar. E isso traz-lhes um remorso que conservam até à morte. Encantados de ter sofrido tanto, dedicam-lhes grandes discursos e são esquecidos um dia. Mas se trabalhassem mais, só seriam esquecidos em 2. É verdade. Eu acho que não posso desperdiçar a oportunidade de estar ao pé de ti. E tenho que ler um poema, um texto. Isto é do teu livro Call Center. Como é que vamos chamar a isto? Quiseres. Call Center. E então vou ler o Magnata, do Henrique Manuel Bento Fialho, já que ele está aqui à nossa beira e escreve tão bem e eu gosto tanto de o ler. Já fizemos alguns programas com ele também. Um magnata norte-americano de férias na savana africana capturou o capitalismo selvagem, trouxe-o para os Estados Unidos, não sabendo que trazia também uma praga altamente contagiosa. Construiu um jardim zoológico com vários animais, sendo que a principal atração era o capitalismo selvagem. Antes, só os leões, os hipopótamos, os pinguins, os macaquinhos, os ursos polares, os jacarés, os elefantes, algumas aves de rapina, haviam conquistado o direito a espaços devidamente apetrechados nos jardins zoológicos. Este tinha direito a um amplo espaço, devidamente ornado com todo o tipo de ambientes geográficos, decorado com carnes, plantas, ossos, etc. Um amplo espaço, dizia eu, só para o capitalismo selvagem. Enquanto a praga continuava a espalhar-se pelo mundo, os visitantes pagavam para ver o capitalismo selvagem em exposição num magnífico condomínio fechado, protegido de todas as espécies ameaçadoras. As pessoas olhavam o capitalismo selvagem com estranho embevecimento, olhavam-no com inveja, ciúme pela sua força e imponência, mas também com sonho, desejo, êxtase. A fera tinha esse dom de encantar e de iludir os seres humanos, os quais se entregavam ao capitalismo selvagem de alma e coração. E enquanto a praga alastrava, enquanto o jardim zoológico prosperava na savana africana, o sol continuava a nascer e a pôr-se todos os dias. É poético. Fazemos por isso. Não precisas de ficar assim tanto. Não sei se comovido, se envergonhado. Tanto pudor, Henrique Manuel Bento Fialho. Foi uma partida. Sim, agora se houvesse aí um buraquinho eu enfiava-me lá dentro. Trago agora 2 poetas completamente irmanados pela escrita de um deles. Federico García Lorca, a Ode a Walt Whitman. Vou ler um excerto. O poema é longo e já me apercebi que não vamos ter muito mais tempo. Sim, sim. E tanta coisa ficou por ler. Tanta coisa mesmo. Lês esse excerto, depois eu faço uma questão e terminamos com o último poema, pode ser? Sim, e o último poema é um texto. Ele já está a olhar para mim, eu já decidi qual é o último poema. É um texto que vamos ler os dois. Ok.
Vamos ler os dois. Não será bem um poema. Não é um poema, é um texto. É mais para tu brilhares. E eu? Talvez, um bocadinho. Pelo East River e pelo Bronx, os rapazes cantavam mostrando as cinturas, com a roda, o azeite, o couro e o martelo. 90.000 mineiros tiravam a prata das rochas e os meninos desenhavam escadas e perspectivas. Mas nenhum dormia. Nenhum queria ser o rio, nenhum amava as folhas grandes, nenhum a língua azul da praia. Pelo East River e pelo Queensborough, os rapazes lutavam contra a indústria e os judeus vendiam ao fano do rio a rosa da circuncisão e o céu desembocava nas pontes e telhados manadas de bisontes empurradas pelo vento. Mas ninguém se detinha. Ninguém queria ser nuvem. Ninguém buscava os fetos nem a roda amarela do tamboril. Quando a lua sair, as polés rodarão para tombar o céu. Um limite de agulhas cercará a memória e os ataúdes levarão os que não trabalham. Nova Iorque de lama. Nova Iorque de arame e de morte. Que anjo levas oculto na face. Nem um só momento, velho formoso Walt Whitman, deixei de ver tua barba cheia de mariposas, nem teus ombros de veludo gastos pela lua, nem tuas coxas de Apolo virginal, nem tua voz como uma coluna de cinza. Ancião formoso como a névoa que gemias, como um pássaro, com o sexo atravessado por uma agulha, inimigo do sátiro, inimigo da vida e amante dos corpos sob o grosseiro pano. Nem um só momento, Adão de sangue, macho, homem no mar, velho formoso Walt Whitman, porque pelas açoteias, agrupado nos bares, saindo em cacho dos esgotos, tremendo entre pernas do chauffeur, ou girando nas plataformas do absinto, os maricas Walt Whitman sonhavam. Também esse, também. E se despenham em tua barba luminosa e casta, louros do norte, negros da areia, multidões de gritos e ademanos, como gatos e como as serpentes, os maricas Walt Whitman. Os maricas turvos de lágrimas, carne para chicote, bota ou mordedura dos domadores. Por isso, não levanta a minha voz, Walt Whitman, contra o menino que escreve nome de menina em sua almofada, nem contra o rapaz que se veste de noiva na escuridão da rouparia, nem contra os solitários dos casinos que bebem com asco a água da prostituição, nem contra os homens de olhada verde que amam o homem e queimam seus lábios em silêncio, mas sim contra vós outros maricas das cidades, de carne tumefacta e pensamento imundo, mais de lodo, hárpias e inimigos sem sonho do amor que reparte coroas de alegria. Contra vós sempre, que dais aos rapazes gotas de suja morte com amargo veneno. Contra vós sempre. Falaries da América do Norte, pássaros de Havana, rotos do México, saraças de Cádiz, ápios de Sevilha, cancos de Madrid, floras de Alicante, Adelaides de Portugal. Maricas de todo o mundo, assassinos de pombas, escravos da mulher, cadelas dos seus tocadores, abertos nas praças com febre de leca ou emboscados em hirtas paisagens de cicuta. Não haja quartel! A morte mana de vossos olhos e agrupa flores grises na margem do lodo. Não haja quartel! Alerta! Que os confundidos, os puros, os clássicos, os marcados, os suplicantes vos fechem as portas do bacanal. E tu, belo Walt Whitman, dorma às margens do Hudson, com a barba em direção do polo e as mãos abertas. Argila branda ou neve, tua língua está chamando camaradas que velem tua gazela sem corpo. Dorme, não sobra nada. Uma dança de muros agita as pradarias e a América se afoga em máquinas e pranto. Quero que o ar forte da noite mais funda tire flores e letras do arco onde dormes e um menino negro anuncia aos brancos do ouro a chegada do reino da espiga. Contra o racismo e contra a homofobia. Magnífico, Walton. Sempre magnífico. Eu não vos vou perguntar quem é que são os poetas da vossa preferência. É uma pergunta muito vulgar. Vulgaríssimo. Vulgaríssima, que toda a gente faria. Não estava à espera que tu o fizesse. No entanto, gostaria de vos questionar sobre o que é que
vos leva a ler poesia? Jacques Arstidot, começo agora por ti, devolvendo de certa maneira uma pergunta que me fizeste há pouco. Como é que começou a tua relação com a poesia? Porquê é que lês poesia? Como é que começaste? Sabes, a poesia, eu acho que a poesia é uma forma, conversamos já um pouco sobre isso, é uma forma de resistência. E de resistência a argumentos sociais, políticos, familiares, profissionais, amorosos, por aí fora. No meu caso, foi um processo de resistência porque comecei a adquirir hábitos de leitura desde muito tenra idade, com 8, 9 anos. Já lia, claro, as coisas mais próximas de mim, mas a partir dos 11, 12, 13 anos há uma fratura na minha vida que é a perda do meu avô materno, que foi um dos homens que eu mais amei ao longo da minha vida. Entrei em depressão e o meu pai era uma pessoa de facto com um temperamento muito difícil e bastante autoritário, e então não percebeu que eu tinha entrado em depressão pela perda do meu avô e eu refugiei-me na leitura. E curiosamente lia até à 1, 2, 3 horas da madrugada, tinha que levantar muito cedo para ir para o liceu, mas comecei a ler muita poesia, e os clássicos todos, os franceses, claro que não entendia nada ainda do Stendhal, do Balzac, etc. Mas lia o Guy de Maupassant, que para mim foi um fascínio no início, quando as minhas hormonas começavam de facto a pulular. Mas comecei a ler poesia exatamente nessa idade, como um autista, ou seja, eu, para o meu pai não perceber que eu estava a ler até altas horas da madrugada, sobretudo no inverno, na primavera, metia-me debaixo dos lençóis e dos cobertores da minha cama, com um pequeno candeeiro, em bakelite, candeeirinho assim, branco, que acabou por arder um dia, queimou, e era assim que eu lia, de uma forma extremamente gostosa, saborosa. E o meu encontro com a leitura foi esse processo de resistência às ordens e ao autoritarismo do meu pai, que eu amava profundamente, mas que não deixava de contestar enquanto autoridade ali presente, e esse ler contra a solidão, o isolamento, os desaires, a frustração, as perdas, e a poesia ajudou. E tu, Cláudia? Eu tenho uma relação completamente diferente com a poesia. O primeiro poema de que eu me lembro de ler foi na escola, que era A Bailarina, da Cecília Meirelles. Eu gostava muito do desenho que estava ligado a esse poema e gostava dessa história. Eu sempre gostei muito de ler, ou seja, eu mal aprendi a ler, eu lia tudo que me aparecia pela frente. Só que em minha casa não havia muitos livros de poesia, e eu gostava muito de ler os poemas que estavam nos livros de português. E comecei, a minha relação com a poesia começou porque, às vezes, para um livro nos provocar determinadas sensações, temos que o ler do princípio ao fim. Com o poema, ali em meia dúzia de linhas, nós sentimos essas sensações, emocionamos-nos, às vezes com 2 ou 3 frases, às vezes sorrimos, às vezes ficamos a pensar. E então a minha relação com a poesia tem a ver com isso. Com meia dúzia de frases eu conseguia sentir coisas. Depois comecei a ver um programa que dava em modo de repetição, eu penso que no canal 2, na altura que só havia 2 canais, que era do Vilaré, em que ele declamava. Os meus pais gostavam muito de o ouvir e então costumavam pô-lo à hora de jantar, que era quando dava, e eu gostava muito de o ouvir, e comecei a pegar nos textos que eu tinha em casa, nos livros que eu tinha em casa, e comecei a ler com intuação. E a partir dos autores que eu ia ouvindo, o Vilaré, eu fui procurando. Eu lembro que depois, nas aulas de português, começou por aí também a minha leitura em voz alta, porque também gostava de me ouvir, confesso. Dava-me um
certo narcisismo a ouvir-me, eu gostava. E nas aulas de português, em que às vezes éramos obrigados a ler os textos e toda a gente lia de um modo monocórdico, eu comecei a fazer experiências. Eu comecei a ler como eu tinha a memória do Vilar a ler, mas ao meu jeito, claro, de 12, 13 anos. E se no início as minhas colegas se riram porque achavam que eu estava a gozar com a professora e que estava a gozar com aquilo tudo, depois, passados uns dias, elas também começaram a fazer da mesma maneira. E então começou assim o meu gosto pela poesia. E confesso que os primeiros livros da poesia que eu ia encontrando era no supermercado. Quando surge o Continente, com a parte dos livros, da leitura, os meus pais iam às compras e eu ia para ali. E só sossegava quando lhes conseguia. Quando sacavas um livro. Quando sacava um livro. E é essa a relação, é aquilo que provoca em meia dúzia de frases. Olha, eu trouxe para um pouco em jeito de homenagem à vossa vinda aqui, e agradecendo terem respondido de uma forma tão afirmativa ao meu convite para virem até às Caldas da Rainha. Vêm de longe, vêm do Porto e Gaia, certo? Não é assim tão longe. Não é assim tão longe. Mas... Esta terra é maravilhosa, não é? Não é para enfim, adular quem aqui veio e quero agradecer de fundo do coração terem tido esta paciência. Não sei se perderam, se investiram algum do vosso tempo para estarem aqui connosco nesta noite, mas sinto-me profundamente grato por adivinhar assim uns rostos que eu não consigo desenhar ao pormenor, mas que adivinho que estão aí. E acho que a Cláudia sente exatamente o mesmo, não é, Cláudia? Sentimos gratos por estarmos aqui. Estou sem palavras. Não. Sim, fico muito contente. Pensei que não concordavas com o que eu Não, estava concordo a dizer. contigo. Não, concordo cansada, contigo. amassada. Não, é a segunda vez que estou aqui, gostei muito da primeira e estou muito contente, é completamente diferente e pronto, é isso. Eu trouxe uma poeta, que não é uma poeta muito conhecida, mas tem a particularidade de ter sido das poucas mulheres a escreverem na época em que escreveu. É do Porto. Este livro foi publicado... Mas não se consegue, até à data, eu pelo menos não consegui descobrir há nada sobre ela. Há muito pouca informação sobre ela. Chama-se Leonor de Almeida. Disseram, não sei se é verdade, se é mentira, mas alguém que investigou sobre a vida da Leonor de Almeida, não sei até que ponto isto é correto, é exato, mas disseram que ela, a certa altura, saiu do país, foi viver para a França, e depois, quando regressou, abandonou a poesia e dedicou-se à manicure. Francesa, às tantas. E teve um salão de cabeleireira em Lisboa, salve. Leonor de Almeida. E este livro chama-se Luz do Fim. Foi publicado em 1950. Tem aqui uma dedicatória. Eu encontrei isto no Alfarrabista. Tem aqui uma dedicatória à pessoa a quem ela ofereceu o livro. Uma Mademoiselle qualquer coisa. Deve ser M. Louise e Clotilde Costas, qualquer coisa assim do género. Abril de 1952, Leonor de Almeida, apesar do livro ter sido publicado em 1950. E eu vou ler o último poema deste livro. O título do livro é A Luz do Fim. E o último poema chama-se Transfiguração. E eu gostava de dedicar a todas as pessoas que estiveram hoje aqui connosco e agradecendo muito terem vindo. Para mim é absolutamente extraordinário uma terça-feira de fevereiro tínhamos aqui tanta gente, magnífico, muito obrigado por terem vindo. Fica já o recado que a sessão de março também vai ser muito boa, com o José Emílio Nelson. É um poeta incrível, com uma obra muito polémica e controversa, muito heterodoxa. E apareçam, passem palavra, e muito obrigado. E agradecer ao Teatro da Rainha por nos ter permitido gravar a sessão neste cenário maravilhoso, que é da peça que está pronto, que ainda podem ver, não é? O Planeta Vinil, já está esgotado? Já está esgotado.
Para março. Ou para março? Pronto. É bom sinal. É bom sinal. E no Mundial do Teatro. Eu vim ver e é uma peça muito boa, Planeta Vinil, e que tem este cenário maravilhoso. E já agora, se me permites, tenho que fazer uma pequena publicidade, além de agradecer, o Tinoco já agradeceu, mas queria-vos convidar a ver os nossos programas através quem puder, da internet, no YouTube. A Rádio Transforma e aparecemos lá. Falamos da Brisa São e dois. três formam um perfeito par. E podem subscrever e meter lá likes e tal. Carregar no sininho, é bom, essas é bom. coisas. Não somos pagos de outra forma. Não, mas vão ver, se não recebendo. nós hoje praticamente não conversamos, eu e a Cláudia, não é? Não havia tempo também para o fazermos. Nós nesses programas estamos à conversa e vamos lendo os poemas de que gostamos particularmente e é curioso porque alguns dos autores que aqui estão, eu trazia a Ana Cristina César, por exemplo, Luís Miguel Nava, gostava de ter feito aqui uma homenagem ao Nava, enfim, por aí fora, mas não foi possível. O próprio Walt Whitman também estava aqui, mas não temos tempo. De qualquer forma, um dia, em qualquer jardim das Caldas da Rainha, poderão encontrar-nos lendo poemas, não tem poemas. E aqui a transfiguração. Dedico a todos os presentes também, como forma de agradecimento por terem vindo. Espero que gostem. Uma poeta portuguesa, Leonor de Almeida, que publicava em 1950 e que escrevia assim: Bem-ajas, noite, cachoeira de silêncios. Só tu encerras com o teu poder a grande fábrica do mundo, para me franqueares a tua alcova de charão, onde os meus olhos, abrindo-se até aos cílios das estrelas, repousam. E descansam os meus ouvidos, dilatando-se até ao pulso das montanhas, onde o meu beijo se espreguiça até ao infinito da carícia. Meus seios bebem teu álcool azul e a minha língua suga as ametistas da tua saliva, enquanto a minha pele se cola toda à morfina do teu acre e roxo suor. Bem-ajas pela tua alcova de charão e pelo teu cicio arregaçado sobre todos os mares, todos os rios, todas as fontes e regatos, que apaga as espirais de fogo dos meus nervos. Bem-ajas, noite, pelas tuas mãos de cirurgião omnipotente, que com os bisturis de sombra me abrem o peito e alargam meus pulmões até encherem o tórax do universo. E sabem infiltrar nestes meus ombros breves a terra, o sangue e as raízes de todas as árvores, que fazem do meu ser não mais mulher, operária de cabelos sujos da grande fábrica do mundo, mas sim carne da tua hibridez, filha do sêmen que jorra dos teus planetas para o teu grande ovário vegetal. Bem-ajas, noite. Leonor de Almeida. Se alguém conseguir saber alguma coisa sobre esta senhora, fico muito grato. Tenho pena que ela não me leia um poema enquanto eventualmente pudesse estar a arranjar as unhas. Espera aí. Vais fazer de quê? Eu faço da senhora Marta e faço de pequeníssimo. É o costume. Então vamos terminar nesta nossa passagem pelo Teatro da Rainha com uma pequena história contada pelo Woody Allen, que se chama Transes e tem a ver com aquele universo tão característico do Woody Allen, que para além do Freud e da psicanálise deambula também aí com os médiums e com o além. Sir Hugh Swiggles, o céptico, relata uma interessante experiência espírita. Encontramos em casa de Madame Renaud, a famosa médium que nos manda sentar à volta de uma mesa e dar as mãos. O Sr. Wicks não consegue suster uma risada
e Madame Renaud bate-lhe na cabeça com um tabuleiro Ouija. As luzes são apagadas e Madame Renaud procura entrar em contacto com o marido da Sra. Marple, que morreu na ópera quando a barba se lhe incendiou. O que se segue é a transcrição exata. Que vê? Vejo um homem de olhos azuis e com um chapéu cor de pinhão. É o meu marido! Chama-se Robert? Não, Richard. Quincy! Ah, sim, é isso. Que mais me pode dizer? É calvo e costumava pôr folhas na cabeça para que ninguém notasse. Sim, exato! Por uma razão que não sei, traz qualquer coisa na mão. Um lombo de porco. Oh, o meu presente de aniversário! Pode fazê-lo falar? Fala, espírito, fala! Claire! Sou Quincy! Oh, Quincy, Quincy! Quanto tempo deixas ficar o frango no forno para assar bem? Esta voz é ele! Que todos se concentrem! Quincy, como é que te tratam? Bem? Não mal de todo. Ainda que seja preciso esperar 4 dias pela entrega da roupa limpa vinda da lavandaria. Quincy, sente-se a minha falta? Hã? Oh, certamente, com certeza, pequena. Agora tenho de ir. Estou a perdê-lo. Desvanece. Considero que esta sessão satisfaz os requisitos mais exigentes de credibilidade, se exceptuarmos o gravador que foi encontrado debaixo das saias de Madame Renaud. Não há dúvida de que alguns dos acontecimentos registados em sessões espíritas são autênticos. Quem é que se não lembra daquele célebre incidente na residência de Sibyl Saretsky, quando o peixe dourado se pôs a cantar I Got Rhythm, uma das melodias favoritas do sobrinho recentemente falecido. Mas na maior parte dos casos é difícil entrar em contacto com os mortos, já que a maioria se mostra relutante em falar e aqueles que o fazem consta que tossem e catarreiam antes de entrar na matéria. O autor viu pessoalmente uma mesa a levantar-se e o Dr. Joshua Flegel, de Harvard, assistiu a uma sessão em que a mesa não só se levantou, como se apresentou as suas desculpas e foi para a cama. Muito obrigado. Já agora, é verdade, eu queria fazer um agradecimento especial ao terceiro elemento, que é o Joaquim Almeida, que é o nosso câmara e que faz parte e é a alma também do nosso programa. O grande Joaquim Almeida é ele que manda em nós. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes
the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.